E aí que rolou mais um massacre nos Estados Unidos. E aí pessoal, beleza? Se você lê notícias internacionais com frequência, se você acompanha o que acontece nos Estados Unidos, você deve estar sabendo da última desgraça que aconteceu lá relacionada a um cara maluco e o acesso livre a armas. Antes de entrar no assunto, deixa eu esclarecer um negócio. Existem duas formas diferentes de ver o que aconteceu nos Estados Unidos. Existe a perspectiva americana, o contexto da cultura americana, e essa que eu vou debater no começo do vídeo, e aí inevitavelmente eu tenho que abordar o que isso significa para nós brasileiros, porque o debate sobre civis armados no Brasil é constante ultimamente. E a gente não pode traçar uma comparação direta entre os dois, porque existem vários fatores que tornam essa comparação direta um pouco inválida, mas vamos começar do começo. Na semana passada, um garoto de 21 anos chamado Dylan Roth, e antes que você me corrija, eu sei que o nome dele se escreve com a mesma grafia da palavra roof, ou seja, telhado em inglês, R-O-O-F, só que a pronúncia no inglês é bastante arbitrária, especialmente a pronúncia de nomes próprios. E o que acontece às vezes é que a pessoa tem um nome que é escrito de certa forma, mas é lido de uma forma completamente diferente. Enfim, esse rapaz, de acordo com os amigos, tinha um histórico de falar coisas racistas, de ter algumas ideologias bastante racistas. Ele comprou uma arma porque é direito dele como cidadão americano, foi em uma igreja que historicamente está ali enraizada junto com a comunidade negra daquela região e matou 9 pessoas a sangue frio. E aí o que acontece, como sempre, é um debate bem acalorado, um debate político e ideológico sobre o direito de ter armas. Existe na Constituição americana uma emenda, a segunda emenda a propósito, que dá o direito aos americanos de terem armas. E não apenas o direito de terem armas, mas ele deixa bem, de uma posição quase dogmática, eu diria até, que não se pode, o governo não pode de forma alguma tocar nesse direito, não se pode mexer. Esse é um direito muito necessário para que a nação se mantenha livre. Basicamente era a interpretação das pessoas que escreveram as emendas na Constituição americana. Essa emenda na Constituição dando direito aos americanos de terem armas faz bastante sentido se você parar para pensar no contexto histórico do que estava acontecendo no país naquela época. Os Estados Unidos tinham acabado de vencer uma guerra contra a colônia deles, né? A Inglaterra. Ao contrário do Brasil, a liberdade americana foi conseguida ao custo de sangue. Os caras guerrearam mesmo por vários anos. Aquela mentalidade de o governo, os caras que estão no poder estão tentando foder com a gente e a gente precisa fazer algo contra aquilo, existiu na cultura americana de uma forma que não existiu na nossa cultura brasileira. Por causa disso, quando a Constituição foi estabelecida, os caras que tinham acabado de vencer uma guerra contra um governo tirano para garantir a própria liberdade, a própria autonomia como nação, eles pararam e pensaram, olha, um dia talvez a gente tenha que fazer isso de novo. E o povo precisa estar preparado, precisa estar ciente de que isso é um direito deles, né? Eles precisam ter essa ferramenta para lutar contra a tirania. Então coloca aí nesse negócio que o governo não pode fazer nenhuma lei que interfira com o direito da população de ter armas. Essa emenda torna bastante difícil que leis aconteçam que mudem um pouco a estrutura de como um americano tem acesso a armas, o que é o que muitas pessoas acreditam que é um passo importante para evitar que essas tragédias aconteçam no futuro. Acontece com muita frequência nos Estados Unidos. O Barack Obama é presidente desde 2008, mas ele já teve que fazer esses anúncios, né, de falar com a nação e falar, nossa, que pena que isso aconteceu, isso é uma tragédia, blá blá blá. Ele teve que fazer isso, se eu não estou me enganado aqui nas contas, mais ou menos 2 vezes por ano. Por causa dessas tragédias existe esse sentimento de que deveria se fazer alguma coisa para impedir, para complicar um pouco mais o acesso, porque com todo mundo tendo acesso a armas, obviamente um maluco desses, né, alguém com esse tipo de intenção, se arma com muito mais facilidade. O problema dessa emenda constitucional é que ela não torna apenas complicado que mudem as leis. Não é apenas aquela questão logística, jurídica, da mudança de uma lei que é complicada. Isso é complicado também. O problema maior é que os americanos, em geral, de forma geral, cresceram com essa ideia de que isso é direito deles e que isso é muito importante, que os fundadores do país lutaram para dar esse direito a eles. Então não é simplesmente a questão de mudar uma lei, porque, como eu falei, isso já é complicado bastante.
é a questão de mudar uma lei que é um direito, você vai estar tirando, então complicando um pouco o exercício de um direito que eles passaram a história inteira como país valorizando pra caramba. Então é muito complicado. Nos Estados Unidos você tem o pessoal que eu chamaria de esquerda, mas quando eu falo do governo americano, da estrutura governamental americana, e aí eu uso um termo em português que vai fazer você pensar na definição brasileira daquele termo, eu sei que o pessoal aí que manja pra caralho de economia e política vai falar, não, mas os democratas... não importa, maluco, eu tô usando aqui o termo de uma forma mais simples, tá? A esquerda americana, que são basicamente os democratas, porque nos Estados Unidos você basicamente só tem dois partidos, os democratas e os republicanos. Os democratas estão mais pro lado da esquerda, eles são mais, digamos assim, consciência social, mais na questão de governo servindo como uma rede de amparo do pessoal mais necessitado, esse tipo de pensamento. Já os republicanos são mais pro lado da direita, são mais conservadores, eles são mais naquele negócio de livre mercado, capitalismo, quanto menor intervenção governamental melhor e pá e tal. Muitas pessoas me perguntam como eu me alinho politicamente, né? Se a gente for usar esse espectro americano mais simplificado, como eu expliquei aqui em 30 segundos, eu tô mais no meio. Tem algumas coisas, algumas políticas mais democratas com que eu me identifico, eu acho que são boas, mas por outro lado existem políticas republicanas que eu acho que realmente são importantes. Então eu fico meio que no centro, tá entendendo? Mas por que eu tô explicando isso? Porque os democratas historicamente são mais a favor do controle de armas, porque eles acreditam que isso não tá ajudando o país de forma geral. É bom, idealmente, em teoria, ter o direito de se defender de alguém que te ataca. Obviamente, ninguém pode dizer, ninguém em sã consciência vai dizer não pra esse viés da situação. Só que nada existe num vácuo, então quando você fala da questão do direito de armas, não é apenas esse viés que existe, tem outras coisas, né? Outras coisas que não era a intenção de quem criou a lei, mas que acontecem, infelizmente, e que alguém tem que lidar com elas, afinal de contas. Então os democratas, por um lado, estão querendo que se controlem um pouco esse direito de ter armas, né? Os republicanos são, em geral, completamente contra qualquer tipo de governo metendo o dedo ali. Não, vamos mudar aqui, vamos fazer outra emenda, vamos limitar aqui. Eles estão completamente contra isso, num ponto de vista realmente ideológico. Eles acham que não se pode mudar a Constituição de forma alguma. É curioso que eles vejam a Constituição como um documento tão sagrado, porque se você parar pra pensar, se o documento teve que ser revisado 13 vezes para abolir a escravidão, você tem que concordar comigo que ele não é um documento infalível. Então, essa postura de que não, a gente não pode mexer nisso de forma alguma porque tá na Constituição, tá na segunda emenda, eu não acho que esse é o melhor argumento para se fazer. Leis precisam ser flexíveis o bastante para refletir as novas condições que estão acontecendo no país. E é inegável que os Estados Unidos tem esse tipo de massacre de uma forma completamente desproporcional a outros países que não dão o mesmo direito das pessoas de terem armas. Agora, o que isso significa para nós no Brasil? Sempre que tem esses tiroteios nos Estados Unidos, as pessoas falam que... Algumas pessoas falam, não, a gente não pode... Tá errado, todo mundo armado, isso não dá certo, os malucos vão sair atirando nas pessoas, blá, 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 blá. Sempre tem essa discussão, porque inevitavelmente é algo que nós, como brasileiros, a gente se interessa nesse assunto. Existe um movimento crescente em prol do direito dos brasileiros de andarem com armas, né? Não necessariamente andarem com armas, porque isso a gente está entrando em outra questão. O porte e a posse não são necessariamente a mesma coisa, e tem muitas pessoas que são a favor da posse, que é simplesmente ter uma arma, e tem pessoas que são a favor da posse com o porte, que é você andar armado. Existe uma diferença. Mas simplificando, existe um movimento no Brasil que busca dar aos brasileiros esse direito de ter uma ferramenta com a qual eles possam se proteger. Quando acontece um massacre desses nos Estados Unidos, inevitavelmente as pessoas falam, olha, tá vendo, é por isso que a gente não pode dar armas pros brasileiros, porque talvez esse tipo de merda aconteceria no Brasil também. E eu vou admitir que eu já tive essa opinião, que eu acho que é uma opinião um pouco talvez superficial, porque claramente não é tão simples assim. Você vai dar armas para os brasileiros, o Brasil vai imediatamente vai acontecer no Brasil o que acontece nos Estados Unidos. Existem outras questões, simplesmente não é tão simples assim. Atualmente eu não sei qual é a melhor solução nessa questão quando a gente fala de armamento no Brasil. E que eu acho que é bem raro, inclusive, pessoas como pessoas que são opinadoras profissionais na internet, vamos dizer assim,
Porque eu não gosto de falar que eu sou um formador de opinião, porque sou babaca. Eu sou um opinador profissional da internet. Eu acho que sou um pouco mais realista. Então, eu acho que realmente é difícil pra caralho essa questão, porque, por um ponto de vista, eu não acho que a situação de violência se resolve com mais armas. Eu acho, e eu sei que vão falar que eu sou um super esquerdopata por causa disso, mas eu acho que a questão de segurança tá muito mais ligada à estrutura socioeconômica de um país do que ao vagabundo pensando, não, será que ele tem uma arma? Será que ele não tem uma arma? Por via das dúvidas, eu não vou assaltar esse cara não. Não é este mecanismo que torna, digamos, o Canadá, ou o Japão, ou a Austrália, ou a Alemanha países mais seguros. Eu garanto pra você que não é o caso. Falando do Canadá, que é o país que eu conheço melhor, não existe porte de arma no Canadá. Você pode ter uma arma e você pode praticar tiro ao alvo. Eu mesmo já fiz isso. Mas você não pode andar por aí armado com aquela premissa de que a arma vai servir pra autodefesa. Você não pode usar uma arma nem em casa como autodefesa no Canadá, porque a lei de posse de arma estipula que a sua arma tem que estar sempre trancada, descarregada, guardada em algum lugar, que o acesso seja um pouco difícil a ela. Eles limitam bastante. Eles falam, o Canadá basicamente fala, você pode ter uma arma, você pode brincar com ela aí no stand de tiro, pode fazer o que você quiser. Só que você não pode sair por aí com ela. E nem pense em usar essa porra pra se defender, porque não é pra isso. Ou seja, canadenses não andam armados. Isso não é o pré-requisito pra um país seguro. Por outro lado, eu entendo que medidas sociais no Brasil muito frequentemente não deram exatamente o melhor resultado possível. E não apenas isso, mas tentar consertar o Brasil pelo que eu chamaria da base, que é a questão de educação e medidas socioeconômicas, só vai dar um resultado daqui, sei lá, talvez 50 anos. Eu não acho que isso vai ser resolvido em 2 presidências, por assim dizer. Não que não se deva tentar de forma alguma, porque vai demorar para dar resultado, mas que o brasileiro merece uma solução para agora. A gente precisa ter a consciência de que o resultado pleno requer uma caminhada mais longa, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar esperando 50 anos enquanto tá rolando 50 mil assassinatos no Brasil por ano, porra. Então eu entendo isso, eu entendo realmente de uma forma que talvez eu não entendia há 1 ano, 2 anos atrás, em ocasiões em que eu me expressei um pouco mais cético da ideia de você dar armas nas mãos dos brasileiros e falar, pronto, resolve você, o governo não vai resolver a questão da segurança, tá aqui, você pode pegar a sua arma, resolve você, se te assaltarem não chama a polícia, meta bala. Eu fico assim num espectro meio que no meio dessa ideia de, não, tem que tomar arma de todo mundo porque a arma não dá certo no Brasil, e por outro lado vendo que a gente não pode investir em educação, em saúde, blá blá blá, e ficar esperando, cruzando os dedos, que daqui a 50 anos a gente não vai ter tanto assassinato, tanto roubo no Brasil. Eu sei que não é assim tão simples. Então eu realmente não sei o que se fazer pra resolver isso, brother, no que diz respeito ao Brasil. Em relação aos Estados Unidos, eu acho que é inegável. Tem que se fazer alguma coisa pra evitar que esse tipo de gente maluca consiga arma com tanta facilidade. No que diz respeito ao Brasil, eu já não tenho tanta certeza assim. Eu tô, como eu falei, tendendo um pouquinho pro lado das pessoas que falam, olha, por que eu, o médico, cidadão de bem, não poderia ter uma arma pra me defender quando o Estado, o governo, não tá dando conta do recado? Eu entendo perfeitamente o ímpeto nisso, eu entendo mesmo. Eu não acho que isso é a solução perfeita, como algumas pessoas pregam. Algumas pessoas usam certas estatísticas, certos dados e pesquisas e comparam com esse país ou com esse aquele outro e falam, olha, se a gente der arma para os brasileiros, acabou o problema. E eu não acho que é simples assim, eu realmente não acho que seja tão simples. Mas é isso aí, como sempre, coloque nos comentários aqui embaixo o que você acha dessa questão, tanto em relação às armas nos Estados Unidos, né, que é uma cultura bem diferente da nossa, com leis muito diferentes da nossa, com aquela mentalidade do que é direito deles, que é diferente do nosso. Nós no Brasil nunca vimos andar armado, né, ter armas como um direito da forma que os americanos veem, né? Mas muitas pessoas atualmente gostariam que fosse assim no Brasil, né? O que você acha? E um recado rápido que eu queria dar pra vocês. Historicamente, eu tive um público bem distinto entre o vlog e o meu site. Tem muitas pessoas que assistem isso e devem estar pensando, Izzy, que site? Você tem um site? Pois é, eu tenho um site que eu atualizo desde 2002. De repente é capaz do meu site ser mais velho do que algumas pessoas que estão vendo esse vídeo. E como tinha essa desconexão entre os dois públicos, eu resolvi experimentar com um negócio pra unir um pouco essas duas tribos, digamos. Quando eu colocar
colocar um vídeo aqui no meu canal, vou dar um exemplo, um vídeo recente sobre Jurassic World. Eu vou escrever um texto complementar no meu site, abordando algumas coisas que eu não mencionei por questão de tempo e tal, ou coisas que eu lembrei depois que eu já tinha feito o vídeo, para tornar um pouco mais aquele assunto um pouco mais bem aprofundado, vamos dizer assim. E para permitir também esse intercâmbio entre o público do meu canal e o público do meu site. Digamos, você que só assiste os meus vídeos, agora vai saber o que eu tô falando lá no meu site. E você que só lê o meu site, agora vai saber o que eu tô falando aqui no YouTube. É uma experiência, eu quero ver no que vai dar, vocês me coloquem, falem nos comentários aí o que você acha disso, de mesclar um pouco os dois conteúdos. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Mano, a merda que vai dar nesses comentários, eu já tô vendo.